Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriel Elias, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala sobre futebol americano, NFL, e dessa vez a gente vai falar sobre os jogos que passaram da semana de Wild Card, tanto da AFC quanto da NFC. Vamos começar falando da Conferência Americana, os 3 jogos que aconteceram. Antes de mais nada, se você quiser já ajudar com o like e se inscrever no canal, aqui a gente vai falar sobre futebol americano, falar sobre esses playoffs e talvez mais pra frente falar sobre outros esportes, outras ligas americanas, enfim. Bom, vamos falar sobre os 3 jogos que aconteceram da semana de wildcard da Conferência Americana. Eu tô aqui com as estatísticas dos jogos abertos na minha tela. E a gente pode falar na ordem dos jogos, na ordem cronológica, né? No caso da AFC a gente teve 2 jogos sábado e um na segunda-feira, que deveria ser domingo, mas foi adiado por causa das condições climáticas lá em Buffalo. Então vamos falar sobre o jogo que abriu a rodada de wildcard, que foi em Houston, a vitória do Texans sobre o Cleveland Browns, 45-14. No vídeo que eu fiz as prévias, eu dei meu palpite em Cleveland. E Houston acabou vencendo e venceu muito bem. Por quê? Né? O que aconteceu que eu não achei que ia acontecer? Pra mim, o principal ponto que levou a esse placar, a essa vitória, foi a má atuação da defesa de Cleveland. A atuação abaixo do esperado. Eu vou tomar cuidado aqui, tanto nesse vídeo quanto no vídeo da NFC, pra não tirar muito mérito do vencedor e falar que os resultados foram tudo culpa dos perdedores, né? Foi mais demérito de quem perdeu do que mérito de quem ganhou. Eu vou tentar exaltar os que venceram, mas a verdade é que nesse jogo o que mais me surpreendeu negativamente foi a atuação da defesa do Cleveland Browns, principalmente por causa das atuações que essa defesa teve durante toda a temporada regular. Uma das melhores, se não a melhor defesa da liga, tanto em estatísticas quanto em produção mesmo. Um dos motivos de Cleveland ter chegado aos playoffs e ter conseguido uma campanha de 11 vitórias, trocando tanto de quarterbacks, lógico, o Joe Flacco entrou muito bem, fez o que deveria ser feito, mas a defesa teve seu papel muito importante nessa caminhada. Como eu disse no vídeo que eu fiz a prévia, né? Muito parecido com Denver na temporada do Super Bowl 50, né? Que já tinha um quarterback, que era o Peyton Manning, um quarterback mais em fim de carreira, por mais que tivesse toda a qualidade que ele tinha. Então a defesa acabou levando aquele time longe. Foi o caso aqui de Cleveland também, só que Cleveland não foi tão longe, né? Bom, mas chegou nos playoffs e a defesa cedeu 45 pontos. Não cedeu todos os 45 porque tiveram 2 pick six do Joe Flacco, né? Então no caso foi a defesa de Houston que pontuou. Mas outro papel importantíssimo nessa vitória foi a atuação do CJ Stroud, que não é tão surpreendente positivamente quanto a surpresa negativa da defesa de Cleveland, na minha opinião. Porque o CJ Stroud já veio mostrando isso durante a temporada. Eu até falei, né, no outro vídeo que se ele continuasse com essa precisão, com esse raciocínio que ele teve na semana 18 contra o Indianapolis, o jogo que garantiu o Houston Texans nos playoffs, Houston teria ótimas condições nessa partida. E foi o que aconteceu. Me surpreendeu um pouco por ele não sentir o peso dos playoffs ali naquela situação, né? O que acontece com uma grande maioria dos quarterbacks inexperientes e até alguns experientes. A gente vai falar do Dak Prescott no vídeo da NFC, esse assunto vai voltar à tona. Mas enfim, eu não vou chegar aqui e falar que foi um bom jogo do Joe Flacco, porque ele lançou 2 pick six. Mas no segundo quarto, o jogo chegou a estar 14-10 para Cleveland. Depois daí é que Houston fez 25 pontos consecutivos
e sem resposta de Cleveland. Eu vi ali, mas enfim, o primeiro quarto de Joe Flacco foi muito bom, mas a partir do momento que Houston foi abrindo vantagem e ele ficou sobrecarregado, os passes ficaram cada vez mais óbvios, aí ele não teve muito escape ali. A lembrança que eu tenho desse jogo é a defesa de Cleveland meio que, assim, não sei se isso é verdade, mas é a impressão que passou, que a defesa de Cleveland não acreditava que o ataque de Houston ia confiar tanto no CJ Stroud, entende? Cleveland preferiu muito mais se preocupar com as rotas curtas e deixar seus jogadores ou indo atrás do Stroud ou cobrindo as primeiras 5, 10 jardas do campo, do que colocar safeties recuados e cornerbacks mais né, assim, não esperando tanto, não sei o termo técnico para isso, mas não os cornerbacks esperando tanto os recebedores para fazer uma marcação homem a homem a partir das primeiras jardas ali. Eles não davam, eles preferiram deixar o fundo do campo um pouco mais sem cobertura para tentar pressionar o CJ Stroud e fazer com que ele, pressionado e sem experiência em um momento como aquele, cometesse erros. Mas o que a gente viu foi o CJ Stroud fazendo tudo que um quarterback tem que fazer. Então, achando os seus principais alvos, se livrando rápido da bola e fazendo a progressão certa. Ou seja, todo o raciocínio que um quarterback tem que ter, o CJ Stroud mostrou. Além da precisão com o braço. Então eu achei que o plano de jogo da defesa de Cleveland foi totalmente inadequado para essa partida. Enfim. Agora o Houston Texans mostrou uma boa força e principalmente o CJ Stroud mostrou que não sente o peso dos playoffs, né? Não sente a pressão. Ele conseguiu lidar muito bem com essa situação, despachou o Cleveland Browns, acabou com o Texans acabou com o Browns depois depois daquele momento que eu falei que estava 14-10. Eu tô até aqui com as pontuações abertas. Cleveland faz 14-10 no começo do segundo quarto. O CJ Stroud lança 2 touchdowns ainda no segundo quarto, vai para o intervalo 24-14 e aí no terceiro quarto tem as 2 pick six do Joe Flacco. Aí acabou qualquer chance. O Houston Texans mostra força, só que agora o Houston Texans tem um desafio muito maior, que é enfrentar o Ravens em Baltimore. Aí eu acho que o buraco é mais embaixo, né? Mas o Houston Texans, mais do que tudo, mostrou que está no caminho certo. Imagine você ser a segunda escolha do draft de um ano e vencer jogo em playoffs na temporada seguinte. Tá dando super certo essa reconstrução de Houston. Houston ainda tem uns pontos a se reforçar, principalmente na defesa, na minha opinião. Mas eles estão caminhando muito bem nessa reconstrução. Então, ótima vitória do Houston Texans. E esse foi o primeiro dos meus 4 erros de palpites, incluindo os 3 da NFC. Os 3 da Conferência Nacional eu errei. Eu falei que Dallas ia ganhar, que Los Angeles ia ganhar e que Philadelphia ia ganhar. Os 3 perderam. Péssimo. Prestarei contas no próximo vídeo da NFC. Bom, agora vamos falar do jogo que aconteceu sábado à noite. A vitória do Kansas City Chiefs em casa contra o Miami Dolphins 26-7, um dos jogos mais frios da história da NFL. Mas como o Paulo Antunes disse no ESPN League, estava frio para os dois. Mas o Chiefs está acostumado a jogar no frio. Naquele frio, ninguém age naturalmente. Não existe. Então estava frio para os dois. Mas cara, assim, de novo, vou começar mais falando do time derrotado do que do vencedor. Mas eu fiquei muito decepcionado com a atuação do Miami Dolphins. Porque assim, quem acompanha a NFL sabe que quando você está em um jogo de playoff, você precisa entrar em campo
com uma rotação mais alta, né? E assim, Patrick Mahomes e Andy Reid são os que melhor sabem disso, né? Já que agora a maioria dos quarterbacks experientes e vitoriosos todos se aposentaram, então não temos mais Tom Brady, o Aaron Rodgers ainda está machucado, não temos mais Peyton Manning, esses jogadores que sabiam lidar com playoff, a gente vê que agora quem sabe lidar com playoff é Mahomes e Andy Reid. E deu pra ver direitinho que o Miami não sabe lidar com os playoffs, porque em nenhum momento o Miami ameaçou o Kansas City Chiefs, mesmo tendo muitas chances, inclusive no placar. Quando a gente via que o placar tava, vamos supor aqui, abrindo as pontuações, chegou um momento que, por exemplo, no intervalo o jogo tava 16-7 para Kansas City. Mas parecia que tava 31-7. Parecia que quando o Dolphins entrava, quando o Dolphins recebia a bola, dava a impressão de que o Dolphins não tinha muito mais o que fazer. Sendo que tava a uma posse, né, ou duas posses no máximo ali de diferença. O Chiefs não precisou ostentar pontos, não precisou amassar o adversário. Até porque se precisasse, a gente não sabe se eles conseguiriam, porque durante essa temporada o ataque de Kansas City não foi isso. No entanto, o Miami Dolphins simplesmente parecia não entender o tamanho do jogo, né? Parecia um time não acostumado nem com o clima do jogo, né? Pra falar do frio, e o Miami não tá muito acostumado com isso, mas também não pareceu ali saber lidar com um jogo de playoff, né? Assim, é até difícil descrever isso, mas você assistindo o jogo você percebe. Faltaram jogadas explosivas, né? Faltou tanto por parte do play call quanto por parte da execução dos jogadores em campo. O Miami Dolphins durante praticamente todo o jogo foi muito conservador nas suas chamadas, e em nenhum momento os jogadores pareceram querer mudar esse ritmo. Eles não demonstraram nenhuma insatisfação, eles simplesmente basicamente aceitaram a derrota. Falando pelo lado do Kansas City Chiefs, o Chiefs mais uma vez chega em playoffs e vence. O que essa vitória quer dizer olhando pra frente, né? Agora o Chiefs vai a Buffalo receber o Bills. Confronto que a gente já tá se acostumando a ver em playoffs, mas geralmente é em Kansas City, agora vai ser em Buffalo. Eu sinceramente não vejo muita diferença do que a gente tinha de ideia do Chiefs antes desse jogo e depois. Eu ainda acho que o Chiefs precisa melhorar sua produtividade no ataque, por mais que tenha vencido por uma boa diferença de pontos, 19 pontos. Eu ainda acho que o Chiefs tem que melhorar a sua produção no ataque. Muitos drops, os drops continuam, inclusive do Travis Kelce, que sempre foi muito confiável, né? A defesa do Chiefs fez um bom jogo, mais uma vez. A defesa do Chiefs me parece bem segura, vai ter um desafio muito maior agora contra Buffalo e contra esse ataque liderado pelo Josh Allen. Só que eu acho que a principal chave do jogo, a principal evolução que o Chiefs precisa mostrar ainda é no ataque. Por não ter demonstrado isso durante toda a temporada, e isso sempre foi um sinal amarelo no Chiefs, eu não sei se eles vão conseguir mostrar agora. Mas é o momento de mostrar. Se você trabalhou o ano todo para isso. Então eu acho que esse é o principal ponto. No mais, a gente viu até bastante gente envolvida no ataque do Kansas City Chiefs, também por causa da vantagem no placar, mas o Isaiah Pacheco correu 24 vezes com a bola. O Rashee Rice teve 8 recepções para 130 jardas, de longe o melhor recebedor do time, o melhor wide receiver. O Travis Kelce teve 7 recepções, ainda tirando os drops, mas enfim, a gente viu o
uma recepção do Marquez Valdes-Scantling, mas que foi uma recepção curta. Geralmente ele só era acionado por causa da velocidade dele, então ele só era acionado em situações de passes longos, né? Inclusive teve uma oportunidade nesse jogo e não conseguiu receber a bola, não conseguiu pegar a bola. Mas é bom ver ele envolvido em mais situações, assim, ser mais versátil dentro da posição de wide receiver, né? Enfim. Bom, pelo lado de Miami a gente teve aqui 62 jardas, 5 recepções do Tyreek Hill. Eu acho que entra muito naquilo que eu falei de que Miami parecia que era proibido Miami ser um pouco mais ousado no ataque, sabe? Foi tão conservador o plano de jogo de Miami. O Tua Tagovailoa não chegou a 200 jardas, 199. 20 de 39, um rating de 63.9. Você não vai vencer em playoffs, muito menos em Kansas City nos playoffs com um rating desse. Enfim, então agora o Chiefs vai a Buffalo. Mas mesmo tendo uma vitória boa na rodada de wildcard, eu acho que precisa melhorar para ter uma chance de vitória lá em Buffalo. E agora vamos falar então do último jogo da AFC, o jogo que resta pra gente falar aqui, Buffalo Bills, a vitória do Buffalo Bills 31-17 sobre o Pittsburgh Steelers. Esse foi um resultado assim bem esperado, né? Uma vitória do Buffalo sobre esse Pittsburgh que não tem confiança na posição de quarterback, e enfim, tem várias inconsistências ali que levavam a gente a ficar bem descrente de uma vitória lá em Buffalo. No entanto, dos 3 jogos da AFC, o time que ficou mais vivo por mais tempo entre os derrotados foi Pittsburgh. E foi basicamente o que Pittsburgh fez durante toda a temporada, né? Por muitas vezes, Pittsburgh inclusive venceu os jogos na temporada regular sem conquistar mais jardas que o adversário. Às vezes terminava o jogo com menos jardas que o adversário, mas era mais eficiente, né? E pontuava mais. Então, vencia os jogos. E foi basicamente isso que a gente viu também no comportamento de Pittsburgh nesse jogo em Buffalo, é que a diferença era muito grande. Ali não tinha realmente como você vencer. Mas enquanto eu disse que o Dolphins teve um plano de jogo super conservador, parecendo não entender o tamanho do jogo, Pittsburgh teve um plano de jogo totalmente, assim, não foi mais ousado, mas teve um plano de jogo totalmente condizente com as suas possibilidades, né? Mas simplesmente não é páreo para o Buffalo Bills. O jogo que a gente viu do Josh Allen, mais um jogo incrível, né? Aquele touchdown corrido de 52 jardas, o Josh Allen ele cresce nesse momento. Teve um rating de 121.9, 21 passos completados em 30 tentativas, 203 jardas, 3 touchdowns e nenhuma interceptação, né? Que geralmente é a principal bronca, né, dos analistas quando vão falar de Josh Allen, é como ele comete muitos turnovers. Não cometeu nenhum nesse jogo. E teve bastante a bola na mão. Mas cuidou bem dela. Tinha gente inclusive falando durante a temporada regular que se não fossem os turnovers, o Josh Allen era favorito ao MVP da liga. Mas pelos turnovers ele não consegue entrar nessa discussão. Dessa vez ele não cometeu nenhum turnover e isso é muito importante pensando em playoffs. Ele mostrou mais uma vez confiança no seu principal wide receiver, o Stephon Diggs, que teve 7 recepções, confiança nos seus tight ends, que tiveram um touchdown cada, o Dalton Kincaid e o Dawson Knox, e principalmente uma coisa que a gente não viu tanto nos últimos anos e que a gente está vendo esse ano, o jogo terrestre do Buffalo Bills sendo estabelecido jogo após jogo. Então James Cook, 18 corridas, 79 jardas, uma média de 4.4, uma média boa para um running back em uma partida. Não é nada excepcional, mas é bom para estabelecer o jogo terrestre, desafogar um pouco o Josh Allen, colocar um pouco mais de dúvida na defesa adversária, porque nos últimos anos a gente via o Buffalo Bills com muita carga sobre o Josh Allen. Os ataques terrestres liderados pelo Devin Singletary, que está fazendo uma boa temporada lá em Houston, mas enfim, e outros jogadores também,
simplesmente não ajudavam o Josh Allen. Sempre caía tudo em cima do Josh Allen. Dessa vez, o James Cook, que já era o segundo running back temporada passada e agora é o running back titular, tá fazendo toda a diferença. Talvez esse seja o ponto que faltava nesse Buffalo Bills para de fato entrar na briga por um título, né? Quem sabe? A gente sabe, quem acompanha a NFL sabe, que para você ganhar um Super Bowl você tem que ter um ataque completo e eficiente, uma defesa completa e eficiente e um special teams completo e eficiente. Muitas vezes o Buffalo Bills teve quase tudo isso nesses últimos anos, menos um jogo terrestre bom, né? Um jogo terrestre dominante. Dominante não no sentido de protagonismo, mas no sentido de fazer o seu papel, né? Tirar a pressão das costas do seu quarterback, diluir um pouco mais o ataque, dar mais opções de chamadas para o ataque. A partir do momento que você tem um quarterback bom como o Josh Allen, versátil como o Josh Allen, e um ataque terrestre bem estabelecido, cara, você tem muito mais armas do que se você não tivesse uma boa produção no jogo terrestre. E isso desencadeia várias outras coisas boas. O Josh Allen não precisa mais forçar tantos passes, ele acaba o jogo sem interceptação, não dá a bola para o adversário. Cara, o jogo no último quarto, esse jogo contra Pittsburgh, no último quarto, chegou a estar 24-17. Imagine se o Josh Allen resolve lançar uma interceptação. Imagina se o James Cook não consegue correr tão bem e pra naquela ânsia de converter a terceira descida para você conseguir queimar o relógio, você faz o Josh Allen forçar um passe e dá a bola na mão do Pittsburgh Steelers, perdendo por uma posse. O Buffalo Bills poderia não estar vivo nesse momento. Então o jogo terrestre é muito importante. Então é isso. Agora o Bills recebe o Chiefs. Vamos ter mais um capítulo dessa rivalidade que já vai se criando, Patrick Mahomes e Josh Allen, dessa vez em Buffalo. Estou muito ansioso para ver, principalmente porque é um Chiefs que não parece tão inspirado no ataque como nos outros anos, e é um Bills que parece muito completo. Mas vamos ver como é que vai ser esse encontro entre eles. Os dois times conhecem muito bem. Pode ser que os planos de jogo façam com que um lado prevaleça, façam com que os pontos fracos sejam melhor explorados de um lado ou de outro, e um resultado que a gente não está esperando, um jogo que a gente não está esperando pode acontecer. Mas a expectativa é de um ótimo jogo. Então é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Próximo vídeo vou falar sobre os jogos da NFC, vou falar sobre os meus 3 palpites errados em 3 jogos. Tem muita coisa pra gente falar naqueles jogos também. Um completo vexame de Filadélfia em Tampa, né? E um completo vexame do Dallas Cowboys em casa também, sem tirar o mérito, óbvio, dos vencedores. E um jogo muito bom em Detroit, um momento inesquecível para os torcedores de Detroit e para a cidade, né? Mas isso a gente vai falar sobre o próximo vídeo. Tá bom? Então, muito obrigado, deixa o like, se inscreva no canal, comente se tem alguma sugestão, se quer conversar sobre o assunto. E é isso. Beleza? Um abraço.